Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja na vida de cada um dos nossos irmãos. Eu sou seu irmão em Cristo, Enomi Santos, e este é o seu canal EBD Views, Teologia Visual. Que bênção, não é, irmãos? Nós já estamos no quarto trimestre de 2023 e estamos progredindo aqui nessas lições que tratam acerca das missões até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Jesus. Que tal, professor? Como está essa lição para você? Você está nessa perspectiva da pregação do Evangelho? Veja que nós estamos na escola dominical, aos domingos pela manhã, dentro das igrejas, mas isso também não nos impede de fazer um trabalho fora da igreja, inclusive na própria escola bíblica dominical. Já tivemos aqui, postamos nos grupos aí, alguns trabalhos que fizemos, né, com as classes em praças. Levamos uma caixa de som para amplificar o som. A escolha da lição é um tipo de assunto que não é complexo e que não vai atacar nenhuma religião. Então, todos esses critérios a gente adota para poder fazer uma classe só, não é? Cumprindo assim aquilo que o nosso grande mestre, né, Antônio Gilberto, da Escola Dominical, ele sempre dizia que a Escola Dominical evangeliza enquanto ensina. Então, nós precisamos ter esta noção de que o Evangelho, de que a Palavra de Deus, de que o ensino da Palavra de Deus precisa ir para além das quatro paredes. Meus amados, chegamos aqui na lição de número 3, missões transculturais no Antigo Testamento. E aí você está acompanhando a capa. Nós quisemos fazer esta capa, né? Optamos por fazer esta capa focando o texto o caso de Jonas, que para mim é um exemplo máximo das missões transculturais no Antigo Testamento. Não estou menosprezando ou minimizando o caso da viúva de Sarepta, mas entre o caso da viúva de Sarepta e o caso de Jonas, sem sombra de dúvida, o caso de Jonas exemplifica com todas as especificações necessárias para que a gente fale de um caso com essa temática de missões transculturais. Tá bom, irmãos? Então, é claro que, particularmente, eu tenho, né, uma afeição, digamos assim, uma simpatia muito grande por esse personagem Jonas, visto que, desde a minha adolescência, como eu já desenhava desde criança, eu tinha muito essa ideia de fazer uma história de Jonas, né? E conseguimos fazer, ainda já na nossa juventude, uma história de Jonas que foi publicada num jornalzinho aqui em Coqueiro, Ananindeua, Pará, né? Então, é claro que eu gosto desse personagem, mas não é só uma questão de gosto pessoal, é uma questão de realmente entender que a história de Jonas, ela tem um suporte maior para a questão missionária, tá bom? Então, meus amados, a capa é esta daí. Nós vamos, evidentemente, falar mais sobre isso. E eu quero já mostrar para vocês o gráfico esboço, o nosso famoso gráfico esboço, né? Que, graças a Deus, os irmãos estão utilizando nas escolas dominicais aí pelo Brasil afora e até fora do nosso país, né? Temos irmãos em Angola, na África, que utilizam esses materiais para a glória de Deus, não é, irmãos? Nós falamos isso porque nosso material aqui é todo gratuito, não há nada em que nós estamos cobrando aqui. Meus queridos, o gráfico esboço é esse aí, tá bom? Ele está dividido em 3 pontos: Israel,
um povo escolhido para um propósito missionário. Então fala do plano de Deus, da falha de Israel e da contribuição de Israel para o mundo. Segundo ponto, o amor de Deus para com outras nações. Os olhos de Deus sobre todos os povos, aí trata da viúva de Sarepta, do profeta Elias, a missão de Jonas em Nínive, tá bom? E o último e terceiro ponto fala sobre alianças entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento. Alianças de Deus, aliança incondicional e condicional, e a conclusão. Nesse ponto aqui nós trouxemos uma pequena ilustração para falar da aliança de maneira mais ampla, porque acreditamos que é importante, já que estamos falando de missões, já que estamos falando do plano da salvação. Então acredito que esse assunto de dispensações e alianças, não é um assunto que deveria ser falado ainda mais nas igrejas, tá bom? Então aí está, meus irmãos, o nosso gráfico esboço, texto áureo, esse texto de Isaías 49, 6, e a verdade prática fala do amor de Deus para com as nações, deve ser o mesmo objetivo de todos os que militam pela salvação das almas perdidas, tá bom? Então, está falando desse amor, porque de fato o que move as missões é o amor. Assim como nós já falamos nas lições anteriores, que é o amor de Deus que moveu-se por nós no sentido de trazer o plano da salvação para a humanidade, tá bom? Amados, vamos aqui então para o tópico 1. O tópico 1 está tratando sobre este assunto, né? Israel, um povo escolhido para um propósito missionário. E palavra-chave, como você sabe, né? Antigo Testamento, mas a gente poderia acrescentar aqui também outras duas palavras, Israel missionário, né? Israel como um missionário para as outras nações, porque de fato, nós vamos estudar aqui que foi esse o plano de Deus em instituir uma nação para ser aquela nação sobre a qual viria o Messias, tá bom? E aqui nós já entramos nesse ponto 1, que está falando do plano de Deus, tá bom? O plano de Deus é exatamente isso, tá bom? Trazer Cristo, o desejado de todas as nações, para todos os povos. Para isto, era necessário que houvesse uma nação, tá bom? Pela qual o Messias deveria vir. Então o que é que Deus faz? Deus escolhe uma nação, Deus escolhe um povo, tá bom? A partir de Abraão, né? E Deus vai se revelando. Eu acho isso muito impressionante, tá bom, irmãos? Porque a jornada de Abraão mostra para nós a nossa jornada, tá bom? A nossa jornada é uma jornada de fé, a nossa jornada é uma jornada progressiva. Então Deus foi se revelando de maneira progressiva. É claro que no último estágio, podemos dizer assim, no último estágio da revelação de Deus, tá bom? Houve esse problema da nação de Israel, que é exatamente, se Cristo é a revelação máxima de Deus, Israel, aqui nós entramos no ponto 2, Israel comete a sua maior falha e ainda hoje comete a sua maior falha no sentido de não aceitar a Cristo como a revelação máxima de Deus. Felipe, quem vê a mim, vê o Pai. Então, é claro que isso para os judeus e para algumas outras religiões é algo inconcebível, porque eles entendem que pelo fato de Deus ser grande, Deus ser altíssimo, Deus ser tremendo, Deus ser transcendente, ele não estaria próximo, ou ele não se tornaria pequeno. É interessante isso, né? Porque se nós cremos que Jesus é Deus, então Jesus, Deus veio dessa forma simples, humilde, que é algo que os judeus não aceitam de forma alguma. Agora, o que me chama a atenção é o seguinte: por que
há esta limitação em relação a Deus? Ora, se ele é grande, se ele é altíssimo, se ele é poderoso, ele não pode se tornar pequeno? Ele não pode se tornar simples? Ele não pode se tornar humilde? Não é a sua palavra que diz, apesar dele ser grande, mas ele está como quebrantado de coração? Ele pode estar próximo daquela pessoa que se humilha, que se esvazia de si mesmo. Porventura não foi isso que Jesus fez ao se esvaziar? Filipenses capítulo 2, Paulo fala claramente sobre isso daí. Então, são algumas premissas dos nossos irmãos judeus que não têm nenhum respaldo bíblico no tocante à pessoa, à essência de Deus, tá bom? Meus amados, nós, para acrescentar aqui, podemos dizer que toda a Bíblia, sim, toda a Bíblia, ela tem uma cristocentricidade, ou seja, Cristo é o centro de toda a Bíblia. Ele aparece lá no início como a semente da mulher e depois ele vem aparecendo em toda a Bíblia, em todos os livros, o Senhor vem aparecendo, tá bom? Então isso mostra que a palavra de Deus, ela é cristocêntrica. Tudo foi feito por ele, tudo foi feito para ele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Convinha que, para Deus, convergisse nele, habitasse nele toda a plenitude da divindade. Esse é um ponto que os nossos irmãos judeus não vão além, tá bom? Porque falta fé para eles, falta entendimento, falta conhecimento da palavra de Deus nesse sentido, tá bom? E aqui, meus irmãos, para nós continuarmos, apesar de Deus ter se revelado de maneira espetacular, de maneira sobrenatural, de maneira grande, de maneira preciosa para o povo judeu, ainda assim eles falharam na sua adoração ao Senhor. Nós vamos falar mais adiante sobre a questão das alianças, não é? E o que está implícito aqui é exatamente isso. O povo judeu Deus tinha uma aliança, tem ainda uma aliança com o povo judeu, né? Mas o povo judeu falhou no cumprimento da aliança. E uma das coisas principais que Deus se revelava para o povo era exatamente essa unicidade de Deus. Eu sou único, não há outro Deus além de mim, né? Mas ainda assim o povo foi adorar a outros deuses, e não só adorar outros deuses, mas como fazer uma simbiose religiosa com a adoração a Yahvé, ou seja, aquele sincretismo que nós conhecemos, eles fizeram em relação à adoração a Jeová, e Deus tratou duramente com esse povo por causa disso, por causa desse tipo de atitude, tá bom? É claro que, meus irmãos, tem dois pontos que a gente precisa acrescentar aí. Você tem, por exemplo, a pecaminosidade humana latente que nasce conosco, pulsante na nossa carne, como era o povo de Israel, mas ao mesmo tempo você tem também o oportunismo satânico, porque o que é que o diabo faz? Se aproveita da fraqueza do povo, se aproveita da pecaminosidade do povo para entrar, para fazer o povo pecar duramente contra Deus, não é? Você vê que tem textos claramente que mostram sobre isso. Por exemplo, aquele caso lá em que Davi é incitado. Eu sei que tem as duas versões, né? Uma versão diz que Deus incitou, mas não é difícil de entender, isso não é uma contradição. O que acontece é que Deus permitiu, de fato, que Satanás instigasse a Davi para fazer o censo de Israel, para saber o poderio deles, e Deus foi contra isso daí, tanto é que houve uma praga, milhares de pessoas morreram, não é? Então, meus irmãos, Satanás é assim, tá bom? Ele é oportunista, ele sempre vai aproveitar as nossas falhas. Foi com o povo de Israel,
foi com a igreja, né? Na época de Paulo, nós temos muito isso daí, Paulo falando contra os falsos líderes, Paulo falando sobre as doutrinas de demônios, tá bom? Que iriam surgir, especialmente à medida que o fim se aproxima, especialmente à medida que a vinda de Jesus vem, a vinda de Jesus se aproxima, tá bom? Então, nós vamos ter cada vez mais o aumento, né, dessas falsas doutrinas, desses falsos mestres, desses falsos ensinamentos. A condição de Israel para com o mundo, né? Apesar das falhas, Deus toma Israel como uma bênção para as nações, ou seja, o fim máximo, o objetivo principal, nós já falamos sobre isso aqui, mas é importante nós ressaltarmos novamente, que o objetivo máximo de Israel, da nação de Israel, era exatamente que Jesus viesse através dela, o desejado das nações, para que, através de Cristo, através da sua mensagem, através da sua pessoa, todas as nações da terra fossem abençoadas. Principalmente, meus irmãos, que é algo que também os nossos irmãos judeus não entenderam, tá? Eles queriam um líder político e Jesus não veio ainda implementar um reino político, porque ele veio implementar primeiro o reino celestial, o reino de Deus, não só para uma nação, mas para todas as nações, em cumprimento ao que Deus havia falado para Abraão. Isso não é de difícil interpretação. A nação de Israel seria bênção para as outras nações. Então é importante que se entenda que essa bênção é através de Jesus, para que assim todas as nações fossem alcançadas com a bênção do Evangelho, porque, como nós sempre dizemos, Deus veio tratar o homem de dentro para fora. Deus veio tratar primeiro o problema humano. Qual é o problema humano? O problema do pecado, o problema da rebelião contra Deus, o problema da separação em relação a Deus, o problema da morte, porque, tudo bem, todos nós morremos. Esse é o preço pelo pecado. Mas a morte física estamos falando. Em relação à morte espiritual, aí é uma outra questão ainda mais séria. Foi essa morte que Cristo veio nos livrar. Ele não veio nos livrar praticamente da morte física, não. Ele morreu. Os apóstolos morreram. Mas para eles, a morte era estar com Cristo. A morte é ir para o andar celestial. Porque enquanto o corpo sim morria, mas o espírito, o ente espiritual estava com Deus, seguro com o Senhor. Então foi esse a questão principal que Jesus veio fazer. É importante que a gente diga, meus irmãos, que nesse processo do plano de Deus, para nós encerrarmos esse ponto aqui, nesse processo do plano de Deus, eu falei aqui do oportunismo satânico, tá? Porque o homem peca, introduz o pecado no mundo, e esse oportunismo satânico, ele também se converteu naquela intenção do diabo de destruir a raça humana e destruir aquele pelo qual viria para destruí-lo, ou seja, o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Então ele começa a sua trajetória. Por isso que alguns dizem, baseado nessa premissa, que Caim, por ser filho do maligno, não biologicamente, claro, como querem algumas seitas, mas de forma espiritual, porque ele fazia o que o diabo queria, tá bom? Satanás o usa para matar o descendente da mulher, que era uma pessoa boa, que era alguém bom, que era um adorador nato do Senhor, que é exatamente Abel. Mas você vê isso acontecendo também
principalmente ali entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, ou seja, havia uma linhagem pura, mas Satanás se infiltrava nessa linhagem para atrapalhar, porque de alguma forma ele sabia que dessa linhagem pura viria o desejado das nações, né? E aí você vai vendo, por exemplo, essas coisas acontecendo, quando, por exemplo, Deus, através, não é, de Moisés, chama ele para ser o libertador. Mas você sabe o que aconteceu no início, no nascimento de Moisés? O próprio Faraó. Que coisa é essa? Daí é que vem, meus irmãos, o ódio das nações em relação a Israel. Vamos entender isso. Desde o início você tem lá o Faraó mandando matar os primogênitos. Ora, mas isso foi algo que foi repetido também na época de Jesus, com Herodes, tentando matar todos os primogênitos, porque ele sabia que o Salvador estava vindo. Os sábios do Oriente vieram para adorá-lo, e ele queria exterminar esse que seria o rei de Israel. Olha que coisa interessante, meus irmãos. Milhares de crianças morreram por causa desse desejo satânico de frear, de brecar, de impedir o nascimento do Senhor Jesus, que é o descendente da mulher, que é aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E ele fez isso lá na cruz, destronou principados e potestades, expondo eles à vergonha, triunfando sobre eles na cruz. Você entende porque o diabo, prefigurado ali pelo dragão de Apocalipse capítulo 12, ele persegue a mulher, e a mulher não é necessariamente Maria, a mulher ali representa a nação de Israel, por isso que ela tem 12 estrelas, não é? Que representa também as 12 tribos de Israel, ou seja, a mulher representando a nação de Israel, pela qual veio o Messias, e o dragão fazendo tudo para perseguir, para destruir a mulher. Veja, irmãos, como tudo se encaixa perfeitamente na profecia bíblica. Isso é maravilhoso, não é? Vamos lá, para nós darmos continuidade aqui no nosso tópico 2. Tópico 2 fala do amor de Deus para com todas as nações, é aqui que entra, né, a questão da viúva de Sarepta, tá? Meus amados, o comentarista ele fala aqui algo muito interessante e eu aconselho os irmãos a fazer esse caminho, não é? Como fizemos também uma leitura dos capítulos 40 a 55 de Isaías. Você vai ver Deus tratando com várias nações ali, Líbano, Etiópia, Egito, Babilônia, várias nações são citadas ali, não é? Para mostrar que Deus de fato estava olhando para todas as outras nações. Visto que o amor de Deus, ele veio de forma a abranger todas as nações. É através da nação de Israel que todas as nações seriam alcançadas, tá? Então é claro que os olhos do Senhor estavam sobre todas as nações. Você sabe que quando Israel peca, quando Israel adultera, quando Israel se prostitui perante outros deuses, apesar de Deus ter enviado os profetas e sempre falando, não é? Eu me lembro quando eu li Jeremias, me dava angústia, parecia que eu sentia aquilo que Jeremias diz, as paredes do meu coração. Eu imagino se eu fosse aplicar isso para os dias de hoje, era como se ele estivesse dizendo, o meu emocional, o coração, o meu emocional não está aguentando de ver isso, de ver o povo de maneira contumaz, se pecando, se rebelando contra Deus, e os ventos do invasor, as asas do invasor, porque na Bíblia vai mostrar que a Babilônia era como uma águia que chegava e
tomava de assalto. Eles estão vindo para destruir Jerusalém. Aquilo é muito angustiante, meus irmãos. Até que chega uma hora que não tem mais jeito. Eles vão ser levados cativos para as outras nações, né? Mas aí tem a reviravolta, porque, veja, eu estava lendo aqui, o que Deus queria era que Israel fosse testemunhas de Deus. Meus irmãos, leiam esse versículo, tá? Para vocês verem, porque olha, preste atenção. Jesus chama os discípulos de testemunha. Vocês receberão poder e ser-me-ão testemunhas em todas as nações. Ok? Mas aqui em Isaías 43, versículo 10 e 12, Deus repete duas vezes: vocês vão ser minhas testemunhas para os povos. Era isso que Deus queria que o povo fosse. Testemunha do Senhor, tá? E Deus é testemunha Israel é testemunha até mesmo nos povos. Até mesmo nos povos, Israel é testemunha, até mesmo entre os povos que os levaram cativos. Veja que coisa interessante, né? Lá mesmo no cativeiro, Deus usou grandes homens para mostrar que o Senhor era com eles, a exemplo de Daniel, dos seus amigos, não é? Tanto é que depois Deus vai revertendo essa situação. Você tem ali a questão da estátua de Nabucodonosor, né, mostrando os reinos que viriam sucessivamente a Nabucodonosor. Entre eles estão os medos e os persas, do qual você tem lá, por exemplo, Ciro, e ainda no capítulo 44, versículo 28, Deus chama Ciro de meu pastor. Deus chama Ciro de meu pastor. Por quê? Porque ele diz que ele, Ciro, vai fazer a vontade de Deus, né? Ele vai fazer a minha vontade. Ou seja, uma nação estrangeira, um rei estrangeiro, mas Deus ia fazer com que ele cumprisse a vontade de Deus, que era exatamente expatriar o povo, né? Melhor dizendo, fazer o povo voltar para a sua pátria, que foi o que ele permitiu, né? Inclusive a própria história diz que Ciro o Grande, conhecido como Ciro o Grande, era um rei que respeitava as religiões dos outros povos, né? A história conta isso. E Deus usou ele para fazer exatamente isso. Tá bom, irmãos? E aqui nós temos o caso da viúva de Sarepta. O caso da viúva de Sarepta é um caso bem conhecido, né? Essa palavra Sarepta, de Safar, é uma palavra que quer dizer fundição, porque provavelmente, segundo os estudiosos, aquele lugar ali era um lugar onde havia oficinas ou lugares de fundição de metais, de materiais desse sentido, tá bom? E esse lugar é o lugar onde Deus manda Elias, porque ele profetiza a grande seca, então Deus manda que ele vá para lá, para Sarepta, e lá ele encontra essa mulher. A mulher está colhendo ali algumas coisas, e Elias diz que se ela tinha alguma coisa para comer, e ela diz claramente que só tinha um pouco de farinha para fazer um bolo, ela iria comer e ela iria morrer em seguida, porque a seca estava também atingindo a todos ali, não é? Mas, amados, uma coisa que me chama a atenção é exatamente essa mulher que é estrangeira, e muitas vezes Deus usou estrangeiros para exatamente falar a essas nações, não é? A prova disso é aquela mulher que vai atrás de Jesus, cuja filha estava endemoniada, e ela dialoga com Cristo, e Jesus, em princípio, se nega a fazer, se nega, entre aspas, porque Jesus sabia o que ele estava fazendo ao fazer as suas negativas. Olha, não é lícito tirar dos filhos e dar para os cachorrinhos, né? E aquela mulher, de maneira, sabe, tocante, irmãos, mas também
os cachorrinhos comem da mesa que cai dos seus senhores. Ou seja, eu quero só uma migalha sua, Senhor, porque o pouco com Deus é muito, o pouco contigo, Jesus, é muito. Era só isso. Mulher, grande é a tua fé. Ela não era judia, meus irmãos. Ela não era judia. Grande é a tua fé. Pode ir. O demônio não está mais lá na tua filha. Ela está curada. E foi assim que aconteceu. Então você vê que os estrangeiros têm um papel importante. Essa mulher também foi usada de uma fé muito grande. Porque, meus irmãos, preste atenção. Ela não poderia argumentar, profeta, eu só tenho isso para comer e para o meu filho, mas o Senhor quer que eu dê para o Senhor? Ela não tinha obrigação nenhuma de acreditar, tá bom, meus irmãos? Porque ela, não sendo judia, ela não tinha razão para acreditar. Certamente a fama de Elias corria por todas aquelas redondezas e ela o tinha como homem de Deus, então ela resolveu crer. Ela fez exatamente como o profeta tinha dito, porque a profecia de Deus através do profeta é: não vai faltar farinha, não vai faltar azeite na tua botija. Deus vai providenciar. Deus providenciou. Deus fez a multiplicação. E aí vem a prova da fé, porque a fé ela vai ser provada sempre, o tempo todo, né? O filho dela morre e então existe ali como é que eu posso dizer, uma aceitação ou uma autocondenação, porque ela diz: tu vieste mostrar o meu pecado, porque meu filho morreu, tu só vieste trazer algum tipo de maldição por causa do meu pecado, né? E o profeta ora a Deus: Senhor, trouxeste maldição também até para esta mulher? Aí ele faz aquela oração, se coloca sobre o menino, faz aquela oração: mande que a alma dele, Senhor, entre nele. Interessante, não é? A alma estava fora do corpo. E aí a Bíblia diz que a alma do menino entrou dele e ele reviveu. O milagre aconteceu naquela mulher que não era da nação de Israel. Por quê? Porque Deus também ama a todos os povos. Agora, meus amados, sem sombra de dúvida, não é? A história de Jonas ela é interessante. E eu preciso correr aqui para a gente não ficar muito longo o vídeo, tá? Esse gráfico, meus irmãos, eu já tenho mostrado ele. É interessante que ele serve para adultos, para juvenis. É um gráfico muito bom porque ele mostra o passo a passo da vida de Jonas, tá bom? Então você tem aqui no primeiro ponto, né? Lembrando, tá, professor, que a leitura dele é o sentido horário, tá? Sendo que é de baixo para cima, tá bom? Então você vem ali começando pelo chamado, a fuga, a tempestade, os marinheiros lançado no mar, em Nínive, no ventre do peixe, arrependimento, Jonas e a boboreira. Pronto, terminou aí. São 4 versículos, né? Jonas é um livro excelente. Para mim não existe outro livro mais missionário do que Jonas, do que o profeta Jonas, né? Veja que não tem nada dele, nenhuma profecia. Ele é considerado profeta menor, né? Pela quantidade da sua profecia, que é pouca, mas não tem nada de profecia dele para a nação de Israel, mas tem para esse povo, né? Então Deus faz um chamado para ele pregar em Nínive, anunciar destruição, caso eles não se arrependessem. Meus irmãos, esta mensagem de Jonas, ela também é atual. Por isso que João Batista diz: arrependei-vos. Quando João Batista proclama o arrependimento, é porque ele sabe que o Senhor vem julgar a terra. E é por isso que deve haver arrependimento, para que, por meio do arrependimento, sejamos salvos da ira de Deus que se abaterá sobre a terra. Então veja bem, Deus chama, vá pregar em Nínive contra ela, caso eles não se arrependessem, eles seriam destruídos. Mas Jonas, né, assim como muitos de nós, achou que Deus não sabia o que estava dentro do coração dele. Eu até fiz uma charge que
fala sobre isso daí, né? A charge é mais ou menos isso, né? Ora, Senhor, pode deixar que eu vou. Mas dentro do coração ele estava dizendo, não, eu não vou, eu vou para Tarsis, né? E ele resolve fugir, ignorando a onisciência divina, a soberania de Deus. E é interessante, né, destacar, eu sei que isso é físico, mas tem uma aplicabilidade, né? Quando a gente está fora do plano de Deus, você vai só descendo, né? Descendo, e esse tipo de descida não é aquela descida para arrependimento, é descida para longe da presença de Deus, quando você está fora, né, do plano de Deus. Então ele desce a Jope, ele desce ao porão do navio e por último ele vai e desce ao ventre do peixe, né? Então ele resolve fugir, mas como Deus é soberano, então ele ia aplicar a sua soberania. Irmãos, quando Deus decide uma coisa, está decidido. Pode acontecer o que tiver de acontecer. Eu não quero dizer que isso aí é calvinismo, né, como alguns falam. Eu prefiro dizer que é soberania de Deus, a vontade de Deus é soberana, vai acontecer do jeito que Ele quer, mesmo que a gente faça algo para desaprovar a vontade de Deus, mas a vontade de Deus vai acontecer, tá? Então, Deus envia uma grande tempestade, aí você tem ali os marinheiros lutando, né, para vencer a tempestade, jogam objetos no mar, né, e descobre o Jonas dormindo no porão do navio. Jonas dormindo no porão do navio é uma simbologia dos crentes nos quais o mundo está em polvorosa, está em grande tempestade, mas eles estão dormindo no porão do navio. Pregue essa palavra, meus irmãos, para o povo despertar. E a palavra diz, desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Aleluia. Então, os marinheiros, né, que estão lá supersticiosos, cheios de religiosidade, de superstição, clamaram aos seus deuses, e os deuses não fizeram nada, ok? Quem é Deus da chuva, quem é Deus da tempestade, quem é Deus do trovão, quem é Deus das águas, quem é Deus do mar, da terra, é o Senhor. Então, quando Deus entra na situação, pode clamar para Odin, para Thor, para quem quiser. Sabe o que é que vai acontecer? Nada, se Deus não responder. Os marinheiros chegaram a essa conclusão. Clamamos a todos os deuses. Eles não responderam. Mas tem um camarada que está dormindo aqui. Olha, tu sabe que Deus foi que fez isso? Qual é o teu Deus, aliás? Será que não teria sido o teu Deus que fez isso? Qual é a tua profissão? O que é que tu fazes? De onde é que tu vens? Qual é o teu povo? E aí, meus irmãos, Jonas vai se derramar porque ele vai entender que, de fato, Deus estava fazendo tudo aquilo. Olha como se cumpre o que Deus diz. Através de Isaías, leia Isaías 43, 10 e 12. Vocês vão ser testemunha para as outras nações. E era que o povo estava, aquele povo, aqueles marinheiros ali, pagãos, idólatras, estavam testemunhando um milagre de Deus. Jonas disse, olha, me lance ao mar que vai ficar tudo bem. E aí eles não queriam, se não fizer isso, não vai melhorar nada. Mas me lance no mar que vai ficar tudo bem. E eles ainda pedem, né, olha, roga ao teu Deus para que não aconteça nenhum mal. Nós vamos fazer isso porque tu estás pedindo, mas roga a Deus para que nenhum mal aconteça, né? E ali eles jogam o Jonas no mar, e é só jogar o Jonas no mar que tudo voltou ao normal. E eles entenderam que aquele profeta era profeta de Deus. Estava errado. Tinha tomado uma direção a qual Deus não tinha dito para ele tomar, não é? Mas ainda assim me chama muita atenção o caráter de Jonas, não é, meus irmãos? Porque, convenhamos, em um mar revolto, tomado de uma tempestade tremenda,
e ele ser lançado ao mar, como se fosse uma autopunição, ainda assim Deus operou. Porque aí entra a questão do grande peixe. Eles lançam Jonas, a tempestade acalma, e vem o grande peixe, né, que traga a Jonas, né, irmãos? Inclusive esse caso, ele é muito debatido, porque alguns dizem, uma baleia não tem como, não tem abertura na sua garganta, é 15 centímetros, não passa. De fato, essas baleias jubarte, elas se alimentam de plânctons, né, algumas pequenas plantazinhas, e claro que uma pessoa comum não poderia ser tragada por uma baleia dessa. Mas essa que você está vendo aí no desenho, chama-se cachalote. O cachalote, ele tem sim condições, porque inclusive ele se alimenta de polvos gigantes, tá? Então, se é baleia, se é um grande peixe, não me interessa nesse momento. Eu sei que o milagre aconteceu e você tem casos, tá, na história que mostram baleeiros, pessoas que trabalhavam fazendo esse tipo de coisa, em que aconteceu isso, né? A pessoa ficou 30 e poucas horas, 36 horas no ventre de uma baleia, foi resgatada, não é? Aquela baleia que tinha tragado aquele homem, aquele pescador, os seus colegas conseguem domá-la, conseguem capturá-la, sem saber que ele estava lá dentro. E aí, quando eles abriram a baleia, o homem estava inconsciente no ventre da baleia, né? São os casos de Jonas modernos. Se der, nós vamos colocar aí no grupo, para que os irmãos tenham ideia de como foi esse milagre. Jonas ora no ventre do peixe, irmãos, que ele chama de abismo, porque de fato as pessoas que ficaram, né, esses casos que eu li, que as pessoas que ficaram no ventre de uma baleia presenciaram um silêncio sepulcral e uma treva profunda, porque não tinha luz, não tinha nada lá dentro, né? É como se fosse um abismo nesse sentido. Jonas ora e Deus aceita a oração de Jonas. É interessante, meus irmãos, como tudo isso faz parte do plano da salvação. Jesus disse, como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, importa que o Filho do Homem também. Porque ele estava falando da sua morte, não é? E o milagre maior foi esse milagre de Jonas, aplicado a Cristo. Porque assim como Cristo, como Deus, ordenou que a baleia ou que o grande peixe jogasse Jonas na praia, não estamos falando de Nínive, de Nínive, tá bom, irmãos? Porque Nínive era bem distante, até hoje, né, sabe-se disso. Ele jogou ele na praia, tá? Assim também Jesus iria emergir do mundo dos mortos, nesse sentido, porque ele iria ressuscitar. Este era o maior milagre, porque está falando da ressurreição de Jesus, apontando para a sua divindade, para o fato de ele ser Deus, não é? Jonas vai para Nínive, prega a palavra ali, o arrependimento, e a cidade responde positivamente, meus irmãos. O rei soube da mensagem, se vestiu de pano de saco, fez um decreto, e aí você tem o caso de Jonas ficando triste, né? Ele olha para a cidade e vai para um local assim separado, aí tem um caso da aboboreira, porque o sol está, né, forte, nasce aquela aboboreira ali, faz uma espécie de sombra para ele, mas aí vem um bichinho, morde lá, infecta e ela seca e ele fica triste. E Deus diz, você se preocupou com a aboboreira, mas não se preocupa com milhares de pessoas que não têm um Deus para servir nem nada. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Meus irmãos, é claro que você entende por que Jonas queria fazer isso. Jonas não queria que Nínive fosse salva, porque eles eram péssimos.
você vai ver uma imagem que fala de uma das coisas que Nínive fazia, que o povo fazia. Os inimigos dele eram tratados com uma crueldade tremenda. As mulheres grávidas, eles abriam a barriga, tiravam as crianças, matavam as crianças. Os homens, eles faziam isso daí, o empalamento, não é? Enfiava uma estaca, provavelmente no ânus, né? Que até hoje, na Idade Média se fazia isso, essa questão do empalamento. E a estaca furava, saía rasgando tudo, quer dizer, era uma morte terrível, eles faziam isto. Então é claro que Jonas não queria que a nação fosse salva, principalmente porque era uma nação em ascensão. Provavelmente dizem alguns estudiosos que ela possivelmente viria até para também dominar sobre Israel, também ele não queria que isso acontecesse. Mas através disso, dessa mensagem, dessa pregação, Deus mostrava que ele tinha amor pela nação de Nínive. E de fato Deus salvou aquela cidade. Tá, irmãos? Mostrando que o amor de Deus é grande, apesar da maldade humana, né? Apesar do mal que está no nosso coração. Então, professor, pegue esse gráfico, fale sobre isso. Vale a pena dar uma ênfase maior nesse caso, pelos motivos que eu mostrei aqui para vocês, tá? Claro, não vamos deixar de falar da viúva de Sarepta, mas o caso de Jonas é um caso único, tá bom? Para finalizar, alianças entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento. Meus irmãos, esse é um outro ponto também que nós precisamos frisar bastante. Deus trabalha com aliança. Aliança é um acordo. A aliança é um contrato, a aliança é um compromisso. Quando você subiu no altar para casar com a mulher que hoje é a sua esposa, vocês fizeram uma aliança, vocês fizeram um compromisso. Foi assim que Deus fez. A nação de Israel era como se fosse esta noiva, da qual Deus casou-se com ela, prometendo ser fiel, prometendo ajudá-la, prometendo suprir as suas necessidades, contanto que ela fosse fiel. Aí nós temos aqui o caso da aliança incondicional. Nesse caso da aliança incondicional mostra que Deus poderia fazer o que Ele quisesse, especialmente se a outra parte fosse infiel, tá bom? Então, a aliança incondicional mostra a soberania divina. Deus fez, Deus faz e Deus fará aquilo que lhe apraz segundo a sua vontade, tá bom? Mas essa aliança também ela é condicional porque ela está tratando exatamente da responsabilidade humana. O homem faz a sua parte. Se o homem fizer a sua parte, conforme está lá em Deuteronômio 28, é bênção de Deus. Você nem precisa ir atrás dela. Elas te seguem como uma sombra. Elas vão atrás de você. Mas se você não faz, se você não cumpre a aliança, o que é que acontece, meus irmãos? Castigo, punição, as quais está também em Deuteronômio 28. Eu quero, só para encerrar nosso tempo aqui, mostrar para vocês esse gráfico, o qual trata sobre as alianças, tá bom, meus irmãos? Precisaríamos de um estudo à parte só para falar sobre isso. Então são 6 alianças, alguns falam de 8 alianças, tá bom? A aliança edênica com Adão, a aliança do começo, a aliança noética, né, de Noé, onde fala da preservação da vida, porque Noé foi responsável, Deus destruiu o mundo, né, e Noé foi o responsável por dar continuidade à vida. A aliança abraâmica, que é a aliança de um povo, nós já temos falado sobre isso, que Deus fez com Abraão foi uma aliança de abençoar ele, de através dele as outras nações serem abençoadas. Estamos falando muito sobre isso aí, você já sabe. E também a aliança da lei, né? A aliança mosaica, que veio com Moisés através da palavra de Deus aí nesse caso, né? Nós temos também a aliança do reino, que é com Davi, a aliança da monarquia.
Deus fazendo uma aliança com Davi, que não faltaria sucessor para Davi, e por isso que Cristo é chamado de filho de Davi, o qual vai reinar no trono de Davi, queira os nossos irmãos judeus ou não, mas Deus vai reinar, Jesus vai reinar, tá bom? Por último, a aliança da consumação, que é a aliança de Cristo, a nova aliança, a aliança do sangue de Jesus. Este é o cálice da nova aliança, meus irmãos, disse o Senhor, tá bom? Meus queridos, eu agradeço a vocês estarem nos ouvindo até agora. Peço que vocês peguem os gráficos, peço que vocês utilizem os gráficos e que Deus use vocês poderosamente para falar aos seus alunos, que haja edificação para a glória do Senhor. Amém. Deus os abençoe.